Oi pessoal, hoje eu gostaria de dar início à leitura de uma das obras mais famosas e mais importantes do mundo inteiro, chamada aí A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Olha só que bonita essa coleção aqui, tá? De 3 volumes do famosíssimo Dante. Pessoal, eu recebi emprestado esse box aqui, tá? Ele não é meu, vai ficar comigo só por um tempo. Recebi emprestado de uma pessoa muito querida, muito próxima a mim, e eu sou extremamente grato a essa pessoa, já que já fazia bastante tempo que eu queria trazer a leitura dessa obra aqui para o meu canal, A Divina Comédia. Dante foi um político, foi um escritor, uma pessoa que influenciou e bastante a língua italiana, tá? E sem sombra de dúvidas tratava-se de um gênio, uma personalidade que foi elogiada por tantas outras no mundo inteiro, não só na sua época, como também nas épocas seguintes, né? Que esse autor aqui, para quem não sabe, morreu aí por volta de 1300 depois de Cristo, tá? Muito famoso, muito conhecido, e esta obra aqui teve um grande destaque não só na Itália, tá? Durante o seu período, mas no mundo inteiro, até hoje tem bastante força, até porque é uma obra muito bem feita, tá bom? Para quem não sabe, Dante escreveu esta obra aqui logo depois que foi expulso de Florença, né, a sua cidade natal. Foi acusado de várias coisas injustamente, tá? Foi acusado injustamente e nos deixou aí de presente essa grande obra da qual ele é o personagem principal. Pessoal, eu vou mostrar todos os detalhes dessa coleção aqui para vocês, né, desse box. Foi muito bem feito pela editora Príncipes, olha só que maravilhoso, maravilhoso esse box, né, muito bonito. É para enfeitar qualquer biblioteca, né? E eu achei muito bem caprichado, tá? Quem desse fosse meu. No entanto, eu vi aí pela internet, esse box aqui não tá tão caro assim não, tá? Vocês conseguem achar aí por 40, 50 reais, tá? Nessa faixa de preço aí, ou até mesmo mais barato se vocês tiverem um pouco mais de vontade, um pouco mais de disposição para procurar. É muito bonito, né? São 3 volumes. O primeiro volume, o nome dele é Inferno, olha só. Tá em vermelho, combina aí muito com o nome, né? A Divina Comédia, Inferno, primeiro volume, tá aí em vermelho. Segundo volume, Purgatório, em preto, bacana demais, né? E em terceiro lugar, terceiro volume, O Paraíso, Paraíso, né? Que tá aí em azul. Vou pegar aqui o primeiro volume para vocês, tá? Inferno, olha só. Olha o quão caprichado é esse livro, olha só. Muito bonito, né? Eu creio que eu vou terminar a leitura desta obra aqui por completo em 2 meses no máximo, até porque as páginas dessas obras aqui são muito bem dispostas. Olha só, muito bem dispostas aí. E claro que eu não tenho pressa de ler esses livros, eu não estou com pressa nenhuma de fazer esse trabalho. Só que assim como eu costumo ler, vocês sabem muito bem, eu leio assim de uma forma um pouco mais apressada, tá? Então para mim não vai ser tão dificultada essa leitura aí, tá bom? O que eu vou fazer? Vou analisar todos os detalhes aqui da capa, contra a capa, a segunda orelha do livro, você sabe muito bem que eu costumo chamar de orelha, eu tenho o costume de chamar de orelha. A segunda orelha do livro geralmente fala sobre o autor, tá? Depois vou ler a primeira orelha e daí sim eu vou abrir o livro e mostrar os detalhes aí, as primeiras páginas para vocês, tá bom? Vamos lá, A Divina Comédia Inferno, Dante Alighieri, tradução aí de José Pedro Xavier Pinheiro. Olha só a capa, né? Bem de acordo aí com o título, né, do volume. Tá aí o autor de perfil na capa, e aí ao fundo aí umas labaredas, não é isso? A capa em vermelho, uma coisa bem bonita, bem chamativa. Tá? Editora Príncipes, assim como eu falei. Vamos ver o que está escrito aqui na contracapa do livro. A Divina Comédia Inferno. Dante, perdido numa selva escura, erra nela toda a noite. Saindo ao amanhecer, começa a subir por uma colina quando lhe atravessam a passagem uma pantera, um leão e uma loba, que o repelem para a selva. Aparece-lhe então a imagem de Virgílio, que o reanima e se oferece a tirá-lo de lá, fazendo-o passar pelo inferno e pelo purgatório. Beatriz depois o guiará ao paraíso. Dante a segue. É isso que está escrito aí na contracapa, né? De novo aí a ilustração de perfil do autor. Vamos lá. A segunda orelha do livro vai falar um pouco a respeito de Dante. Dante Alighieri nasceu em Florença no ano de 1265,
onde viveu a primeira parte da sua vida, até ser exilado por Carlos Valois e pela igreja, passando a viver pelas cidades de Verona, Bolonha e Ravenna. Foi casado com Gemma Donati e tiveram 4 filhos, porém sempre amou sua amiga de infância, Beatriz Portinari, que se tornou sua musa inspiradora. A sua obra mais famosa foi inicialmente intitulada Comédia, sendo mais tarde qualificada como divina pelo poeta Giovanni Boccaccio, levando em consideração o teor histórico, mitológico, filosófico, político e religioso da obra. Dante faleceu em Ravenna no ano de 1321. Agora vai falar um pouco a respeito do tradutor do livro. José Pedro Xavier de Toledo nasceu em Salvador, na Bahia, em 1822. Foi teatrólogo, poeta, romancista, historiador, tradutor, jornalista, funcionário público. Morreu em 1882 no Rio de Janeiro, aí na capital do estado. Bom, já analisadas essas partes aí, vamos ler um pouco o que está escrito na primeira orelha do livro, né? Assim como eu falei. A Divina Comédia é um poema clássico da literatura italiana e mundial, com características épica e teológica, escrita por Dante Alighieri no século XIV, período renascentista, e dividido em 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. São 100 cantos protagonizados pelo próprio Dante, em companhia do poeta romano Virgílio, que percorreu uma jornada espiritual pelos 3 reinos além túmulo. O inferno é descrito em 34 cantos, com cerca de 144 versos cada um. Virgílio, o grande poeta romano, autor de Eneida, surge para guiar Dante pelo inferno e o purgatório em direção ao paraíso. Antes de encontrar Virgílio, ele estava numa selva escura. Aí, pelo sumário aqui, pessoal, consigo ver, o livro possui, o volume aqui, né, possui 34 capítulos e vai até a página 240, né? Isso mesmo, 240. Eu vou tentar ler isso daí para vocês, tentar dividir aí a minha leitura de 30 em 30 páginas em média, tá? Para não ficar tão cansativo assim. Vamos ver, tá? Se eu conseguir fazer de 40 em 40 páginas, vai ser melhor ainda, né? Vamos ver, hoje eu vou tentar fazer de 40 em 40 páginas, tá? Vou fazer desse jeito. E aí, a gente continua aí nos próximos vídeos. Vai então até o capítulo 34. Vamos lá no primeiro canto. Canto número 1. Dante, perdido numa selva escura, erra nela toda a noite. Saindo ao amanhecer, começa a subir por uma colina, quando lhe atravessam a passagem uma pantera, um leão e uma loba que o repelem para a selva. Aparece-lhe então a imagem de Virgílio, que o reanima e se oferece a tirá-lo de lá, fazendo-o passar pelo inferno e pelo purgatório. Beatriz, depois, o guiará ao paraíso. Dante o segue. Da nossa vida, em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era é coisa tão penosa, desta brava espessura a asperidade, que a memória a relembra ainda cuidosa. Na morte há pouco mais de acerbidade, mas para o bem narrar lá deparado de outras coisas que vi, direi verdade. Aí tem aqui, né, uma referência, está aqui no pé da página, da nossa vida em meio da jornada. Aí está aqui a primeira referência. Aos 35 anos, Dante tinha 35 anos no dia 25 de março de 1300, ano no qual o Papa Bonifácio VIII proclamou o primeiro jubileu. Aí vem aqui a segunda referência. Tá? Achei-me numa selva tenebrosa, simbólica selva dos vícios humanos. Vamos continuar. Contar não posso como tinha entrado. Tanto o sono, os sentidos me tomara, quando ei o bom caminho abandonado. Depois que a uma colina me cercara, onde ia o vale escuro terminando, que pavor tão profundo me causara. Ao alto olhei, e já de luz banhando, vi-lhe estar às espaldas o planeta, que, certo, em toda parte vai guiando. Então o assombro um tanto se aquieta, que do peito no lago perdurava, naquela noite atribulada e inquieta. E como quem o anélito esgotava, sobre as ondas de assalvo, ainda medroso, olhar o mar perigoso em que lutava, o meu ânimo assim, que treme ansioso, volveu-se a remirar, vencido o espaço, que homem vivo jamais passou ditoso. Tendo já repousado o corpo laço, segui pela deserta falda avante, mais baixo sendo o pé firme no passo, eis da subida quase ao mesmo instante, a soma ágil e rápida pantera, tendo a pele por malhas
cambiante. Não se afastava diante minha a fera, e em modo tal meu caminhar tolhia, que atrás por vezes eu tornar quisera. No céu a aurora já resplandecia, subia o sol dos astros rodeado, seus sócios, quando o amor divino, um dia, a tais primores movimento ha dado, me infundiam desta arte a alma esperança, da fera o dorso alegre e mosqueado. A hora amena e a quadra doce e mansa. De um leão de repente surge o aspecto, que ao meu peito o pavor de novo lança. Que me investisse então, cuido inquieto, com fome e raiva atroz fronte levanta. Tremer parece o ar ao seu conspecto. Eis surge loba, que de magra espanta. De ambições todas parecia cheia, foi causa e muitos de miséria tanta. Com tanta intensa turvação me enleia, pelo terror que o senho seu movia, que a mente à altura não subia receia. Como quem lucro anela a noite e dia, se acaso o tempo de perder lhe chega, rebenta em pranto e triste se excrucia. A fera assim me fez que não sossega. Pouco a pouco me investe até lançar-me lá onde o sol se cala e a luz me nega. Quando ao vale eu já ia baquear-me, é alguém fraco de voz diviso perto, que após largo silêncio quer falar-me. Tanto que o vejo nesse grão deserto. Tem compaixão de mim, bradei transido. Quem quer que sejas, sombra ou homem certo. Homem não sou, tornou-me, mas hei sido. Pais lombardos eu tive, sempre amada. Mantua lhes foi, haviam lá nascido. Nasci de julho, em era retardada. Vivi em Roma sob o bom Augusto, quando em deuses havia crença errada. Poeta, decantei feitos do justo, filhos de Anquises, que de Troia veio, depois que Ilion soberbo foi combusto. Mas por que tornas da tristeza ao meio? Por que não vais ao deleitoso monte, que o prazer todo encerra no seu seio? Ó, Virgílio, tu és aquela fonte, donde em rio caudal brota a eloquência? Falei curvando vergonhoso a fronte. Ó dos poetas lustre, honra, eminência, valham-me o longo estudo, o amor profundo, com que em teu livro procurei ciência. És meu mestre, o modelo sem segundo, unicamente és tu que has me ensinado o belo estilo que honra-me no mundo. A fera vez que o passo me ha vedado, sábio famoso, acude ao perseguido, tremo no pulso e veias transtornado, respondeu do meu pranto condoído. Te convém outra rota de hora avante para o lugar selvagem ser vencido. A fera que te faz bradar tremante, aqui passar não deixa impunemente. Tanto se opõe que mata o caminhante. Tem tão má natureza, é tão furente, que os apetites seus jamais sacia, e fome, impando, mais que de antes sente. Com muitos animais se consorcia, há de a outros se unir, até ser chegado. Lebrel que a leve à hórrida agonia. Por ouro ou por poder nunca tentado, saber, virtude, amor terá por note, sendo entre feltro e feltro potentado. Será da humilde Itália amparo forte, por quem Camila a virgem dera a vida, Turno, Euríalo, Niso acharam morte. Por ele, em toda parte, repelida, irá lançar-se no infernal assento, donde foi pela inveja conduzida. Agora, por teu prol, eu tenho o intento de levar-te comigo e ir-te-ei guiando pela estância do eterno sofrimento, onde estridentes gritos escutando, verás almas antigas em tortura, segundo a morte abrados suplicando. Outros ledos verás, que em prova dura das chamas ainda esperam ter o gozo de Deus no prêmio da imortal ventura. Se lá subir quiseres um ditoso espírito, melhor te será guia, quando eu deixar-te ao reino glorioso. Do céu o imperador, a rebeldia, minha a lei castigando, não consente que eu da cidade sua haja a alegria. Em toda parte impera o onipotente, mas tem no empírio sua augusta sede, feliz por ele o eleito a glória ingente. Vá-te, rogo-te, eu disse, me concede, por esse Deus que nunca has conhecido, porque este e maior mal de mim se arrede. Que até onde disseste conduzido, à porta de São Pedro eu vá contigo, e veja os maus que houveste referido. Move-se o vate, então, após o sigo. Aí tem aqui as referências aqui em cada página, né? Tem um verso que ele afirma assim, ó. A soma ágil e rápida pantera. Aí vem a referência aqui no pé da página.
símbolo da luxúria e da fraude, politicamente, de Florença. Aí vai outra, quarta referência. Vamos ver onde que ela está. De um leão, de repente, surge o aspecto. O leão é o símbolo da soberba e da violência, politicamente, da França. Aí, outra referência, número 5. Eis surge loba, que de magra espanta. A loba é o símbolo da avareza e da incontinência, politicamente, da Cúria Romana. Sexta, vamos ver. Sexta referência. Onde está? Deixa eu ver. Deixa eu encontrar aqui a sexta referência. Alguém fraco de voz, de viso perto. O poeta Virgílio Maro, símbolo da razão humana. Sétima referência. Cadê? Sendo entre feltro e feltro potentado. Entre Montefeltro e feltro. Oitava referência. Qual foi o verso? Espírito, melhor te será guia. Beatriz, a mulher que Dante amou. Tá aqui, oitava referência. E aí acabou o canto número 1. Agora vamos lá, o canto número 2. Depois da invocação às musas, Dante, considerando a sua fraqueza, duvida de aventurar-se na viagem, dizendo-lhe, porém, Virgílio que era Beatriz quem o mandava e que havia quem se interessasse pela sua salvação, determina-se segui-lo e entra com o seu guia no difícil caminho. Fora-se o dia, e o ar, se enevoando, aos animais que vivem sobre a terra, as fadigas tolhia, eu só velando. Me aparelhava a sustentar a guerra, da jornada assim como da piedade, que vai pintar memória que não erra. Ó musas, ó do gênio potestade, valei-me, aqui, ó mente, que guardaste, quanto vi, mostra a egrégia qualidade. Poeta, assim falei, que começaste a guiar-me, vê bem se em mim persiste, calor que a empresa que me fias baste. Que o pai do Silvio fora, referiste, Enéas, corruptível ainda até o inferno, sem perder o que em corpo humano existe. Se do mal assim quis o inimigo eterno, origem vendo nele do alto efeito, o que e o qual, segundo o que discerno, pela razão bem pode ser aceito, que para Roma e o império se fundarem, fora no céu por genitor eleito, ao qual cabia aparelharem, dizendo-se a verdade o lugar santo, aos que do maior Pedro o sólio herdaram. Nessa empresa, em que o has louvado tanto, cousas ouvi de que surgiu motivo ao seu triunfo e ao pontifício manto. Lá foi o Vasco, eleito ainda vivo, conforto ia buscar a fé que a estrada da salvação, princípio é decisivo. Lá foi o vaso, aliás. São Paulo, que nos Atos dos Apóstolos é chamado o vaso de eleição. Por que irei? Quem permite essa jornada? Enéas, Paulo sou? Essa aventura, nem eu, nem outrem, crescer-me adaptada. Receio, pois seja ato de loucura, se eu me resigno a cometer a empresa. Supre, és sábio, o que digo em frase escura. Como quem ora quer, ora despreza, sua alma a ideias novas tem disposta, mostrando aos seus desígnios estranheza. Assim fiz eu na tenebrosa encosta, porque pensando abandonava o intento, formado à pressa, que ora me desgosta. Do teu dizer, se atinge o entendimento, do magnânimo a sombra me tornava, eivado estás de ignóbil sentimento, que do homem muita vez faz alma ignava, das honrosas ações o desviando, qual sombra que o corcel ao medo trava. Desse temor livrar-te desejando, porque vim te direi, e quanto ouvido, hei logo a ouvir-te, mísero lutando. No limbo era suspenso, eis requerido, por dama fui tão bela, tão donosa, que as ordens suas presto lhe hei pedido. Brilhavam mais que a estrela radiosa, os seus olhos, suave assim dizia, de anjo com voz, falando-me piedosa. Demanto a alma cortês, que ainda hoje em dia no mundo gozas fama tão sonora, que enquanto existir mundo, mais se amplia. Amigo meu, que a sorte desadora, pela deserta falda indo, impedido, de medo atrás os passos volta agora. Temo que esteja tanto já perdido, que tarde eu tenha vindo a socorrê-lo, pelo que lá no céu dele hei sabido.
Parte, pois, e com teu discurso belo, e quanto salvar possa do perigo, lhe acode e me console o teu desvelo. Sou Beatriz, que envia-te ao que digo, de lugar venho aqui voltar desejo, amor conduz-me e faz-me estar contigo. Voltando ao meu Senhor, em todo o ensejo, repetirei louvor que has merecido. Aí tem uma referência aqui. Senhora da Virtude é a Beatriz, que simboliza a teologia. Tornei-lhe, quando já calasse, a vejo. Senhora da Virtude, aqui tem sido, dado só que proceda a espécie humana, quanto é no mundo sublunar contido. Tanto praz-me a ordem que de ti dimana, que, já cumprida, houvera ainda demora. Em me abrir teu querer, não mais te afana. Diz-me, porém, por que razão, senhora, baixar a este centro has resolvido, do céu a que hardes por voltar agora? Se queres tanto ser esclarecido, eu te direi, tornou-me, frase breve, porque, sem medo às trevas hei descido, somente as coisas recear se deve, que a outrem podem ser causa de dano, não das mais, a temor a causa é leve. De Deus favor criou-me soberano, tal que a vossa miséria não me impece, nem deste incêndio assalta o fogo insano. Nobre dama, há no céu que compadece o mal a quem te envio e tanto implora que lá de Creta austero se internece. Aí tem uma referência aqui. Nobre dama, há no céu que compadece. Nobre dama, Maria, mãe de Jesus, símbolo da misericórdia divina. Volvendo-se a Luzia, assim a exora. Luzia é Marte e santa, símbolo da graça iluminante. O teu servo fiel tanto periga, que ao teu amparo o recomendo agora. Luzia sempre do que é mal inimiga, ergue-se e ao lugar foi em que eu sentada ao lado estava de Raquel a antiga. Raquel, filha de Labão e mulher do patriarca Jacó, simboliza a vida contemplativa. De Deus, vero louvor, diz-me apressada, por que não socorrer quem te amou tanto, que só por ti deixou do vulgo a estrada? Não lhe ouves, Beatriz, o amargo pranto? Não vês que junto ao rio é combatido, que ao mar não corre por mortal espanto? Os danos tão velozes não têm fugido, ninguém nem procurado o que deseja, como eu, entendo vozes tais ouvido. O trono meu deixei, porque te veja, fiado em teus discursos eloquentes, honra tua e de quem te ouvido esteja. Assim falava e os olhos fulgentes, aliás, com lágrimas a mim ela volvia, para apressar-me a vir assaz potentes. A ti vim, pois, como ela requeria. Da fera te livrei, que da colina tão perto já teus passos impedia. Que fazes, pois? Porque domina tanta fraqueza o peito espavorido? Porque ao valor tua alma não se inclina. Quando és pelas três santas protegido, que na corte do céu por ti se esmeram, e gozar tanto bem lhe é prometido? Quais flores que fechadas se abateram da noite ao frio, e quando o sol aquece, erguem-se abertas na hastia, tais como eram? Tal meu valor renova e fortalece, tanto ardimento o coração me aviva, que exclamei como quem jamais temesse. Ó dama, em socorrer-me compassiva, e tu, que a voz lhe ouvindo obedeceste, cortesa ao rogo e com vontade ativa, por teu dizer no peito me acendeste. Desejo tal de vir, que sou tornado, ao propósito, a que antes me trouxeste. Vai, por nosso querer estar combinado, serás meu guia, meu senhor, meu mestre. Disse-lhe assim, moveu-se ele ao seu lado, pelo caminho entre alto e silvestre. Canto 3. Chegam os poetas à porta do inferno, na qual estão escritas terríveis palavras. Entram e no vestíbulo encontram as almas dos ignavos, que não foram fiéis a Deus nem rebeldes. Seguindo o caminho, chegam ao Alqueronte, onde está o barqueiro infernal. Caronte, que passa as almas dos danados à outra margem, para o suplício. Treme a terra, lampeja uma luz, e Dante cai sem sentidos. Por mim se vai das dores a morada, por mim se vai ao padecer eterno, por mim se vai a gente condenada. Moveu justiça o autor, meu sempiterno. Formado fui por divinal possança, sabedoria suma e amor supremo. No existir, ser nenhum a mim se avança, não sendo eterno e eu eternal perduro. Deixai, ó vós, que entrais toda a esperança. Estas palavras em letreiro escuro, eu vi por cima de uma porta escrito, seu sentido, disse eu, mestre, me é duro. Tornou Virgílio, no lugar perito, aqui deixai convém toda suspeita.
todo ignóbil sentir seja proscrito. Eis a estância que eu disse às dores feita, onde hás de ver atormentada gente, que da razão à perda está sujeita. Pela mão me travando diligente, com ledo gesto e coração me erguia, e aos mistérios guiou-me incontinente. Por este ar sem estrelas irrompia, soar de pranto, de ais, de altos gemidos, também meu pranto, de os ouvir, corria. Línguas várias, discursos insofridos, lamentos, vozes roucas, de ira, os brados, rumor de mãos, de punhos estorcidos. Nesses ares para sempre enevoados, retumbavam girando e semelhando areais por tufão atormentados. A mente aquele horror me perturbando, disse a Virgílio, ó mestre, que ouço agora? Quem são esses que a dor está prostrando? Desse mísero modo tornou chora quem viveu sem jamais ter merecido nem louvor nem censura infamadora. De anjos mesquinhos coro é-lhes unido, que rebeldes a Deus não se mostraram, nem infiéis por si sós havendo sido. Desdouro aos céus, os céus os desterraram, nem o profundo inferno os recebera, de os ter consigo os maus se gloriaram. Que dor tão viva dele se apodera, que aos carpidos motivos de dá tão forte. Sereis breve em dizer tu, me assevera. Não lhes é dado nunca esperar morte. É tão vil seu viver nessa desgraça, que invejam de outros toda e qualquer sorte. No mundo o nome seu não deixou traça. A clemência, a justiça o desdenham. Os desdenharam, aliás, mais deles não falemos, olha e passa. Bandeira então meus olhos divisaram, que a tremular tão rápida corria, que avessa a toda pausa a imaginaram. E após tão vasta multidão seguia, que, destruído, houvesse tanta gente, a morte acreditado eu não teria. É uma referência aqui, né? De anjos mesquinhos coro é-lhes unido, os anjos que não tomaram posição na luta entre os fiéis e os rebeldes a Deus. Alguns já distinguira, eis, de repente, olhando a sombra conhecida aquele. Celestino V, que renunciou ao papado, tendo por sucessor Bonifácio VIII, inimigo de Dante e do seu partido. Alguns já distinguira, eis de repente, olhando a sombra conhecida aquele que a grã renúncia fez ignobilmente. Soube logo que ao certo me revele, que era a seita das almas aviltadas que os maus odeiam e que Deus repele. Nunca tiveram vida as desgraçadas, sempre nuas estando as torturavam, de vespas e tavões as ferroadas. Os rostos seus as lágrimas regavam, misturadas de sangue e aos pés caindo, a imundos vermes o repasto davam. De um largo rio à margem dirigindo, à vista de almas divisei cardume, mestre, declaro, aos rogos me anuindo. Que turba é essa, eu disse, e qual costume tanto a passar a torna pressurosa, se bem discerno ao duvidoso lume? Tornou-me explicação minuciosa, darei quando tivermos atingido do Aqueronte a ribeira temerosa. Então, baixos os olhos e corrido, fui de importuno a culpa receando, até o rio em silêncio recolhido. Eis vejo a nós em barca se acercando, de cãs coberto um velho, ó condenados, ai de vós, alta grita levantando. O céu nunca vereis, desesperados, por minha treva eterna, na outra riva, sereis ao fogo ou ao gelo transportados. E tu que estás aqui, ó alma viva, de entre estes que são mortos, já te ausenta, como não lhe obedeço à voz esquiva, por outra via irás, ele acrescenta, ao porto, onde acharás fácil transporte, lá passarás em barca menos lenta. Não te agastes, Caronte, desta sorte, sequer lá onde, disse-lhe o meu guia, quem pode ordena, e nada mais te importe. Sereno o ouvido, o gesto se fazia, da livre da lagoa ao nauta idoso, quem em círculos de fogo olhos volvia. As desnudadas almas doloroso, o gesto descorou, dentes rangeram, logo em lhe ouvindo o vozear raivoso. Blasfemaram de Deus e maldisseram a espécie humana, a pátria, o tempo, a origem, da origem sua, os pais de quem nasceram. Todas no pranto acerbo em que se afligem, se acolhem juntas ao lugar tremendo dos maus destinos que se não corrigem. Caronte, os ígneos olhos revolvendo, lhes acenava e a todos recebia. Remo em punho as tardias vai batendo, como no outono a rama principia. As flores a perder, té se despida, dando à terra o que à terra pertencia. Assim de Adã, a prole pervertida, da praia um após outro se enviavam, qual ave dos reclamos atraída. Sobre as túrbidas águas navegavam, e pojado não tinham no outro lado, mais turbas já no oposto se apinhavam. Aqui, meu filho, disse o mestre amado, concorrem quantos há colhido a morte de toda a terra, tendo a Deus irado. O rio prontos buscam desta sorte de Deus tanta justiça os punge e excita, tornando-se o temor anelo forte. Alma inocente a que jamais transita, e se Caronte contra ti se assanha, patente a causa está que tanto o irrita.
Assim falava, a lúrida campanha tremeu e foi tão forte o movimento que do medo o suor ainda me banha. Da terra lacrimosa rompeu o vento, que um clarão respirou avermelhado. Tolhido então de todo o sentimento, caí qual homem que é do sono entrado. Caí qual homem que é do sono entrado. Referência. Dante, perdendo os sentidos, atravessa o Aqueronte sem saber de que modo. Canto quarto. Dante é despertado por um trovão e acha-se na aula do primeiro círculo. Entra depois no limbo, onde estão os que não foram batizados, crianças e adultos. Mais adiante, no recinto luminoso, vê os sábios da antiguidade que, embora não cristãos, viveram virtuosamente. Os dois poetas descem depois ao segundo círculo. Desse profundo sono fui tirado por hórrido estampido, estremecendo, como quem é por força despertado. Ergui-me e, os olhos quietos já volvendo, prescruto por saber onde me achava, e a tudo no lugar sinistro atendo. A verdade é que então na borda estava do vale desse abismo doloroso, donde brado de infindos a estroava. Tão escuro, profundo e nebuloso, era que a vista ali inquirindo o fundo, não distinguia no antro temeroso. Eia, baixemos, pois, da treva ao mundo, o poeta então disse-me, enfiando, eu descerei primeiro, tu segundo. Tornei-lhe a palidez sua notando, como hei de ir, se és de espanto dominado, quando conforto estou de ti esperando? Dos que lá são um angustioso estado, causa que vês no rosto meu impressa, piedade e medo não, como has cuidado. Vamos, longa jornada exige pressa. Entrou e eu logo o círculo primeiro, em que o abismo a estreitar-se já começa. Escutei, não mais pranto lastimeiro, ouvi suspiros só que murmuravam, vibrando do ar eterno o espaço inteiro. Pesares sem martírio os motivavam, de varões e de infantes, de mulheres nas multidões que ali se apinhoavam. Apinhoavam. Conhecer, meu bom mestre diz, não queres? Quais são os que assim vês, ora sofrendo? Antes de avante andar, convém saberes, que não pecaram, boas obras tendo. Acham-se aqui, faltou-lhes o batismo, portal da fé, em que és ditoso crendo. Na vida antecedendo o cristianismo, devido culto a Deus nunca prestaram, também sou dos que penam neste abismo. Por tal defeito, os mais nos não mancharam, perdemos-nos, a pena é desesperança. Desejos que para sempre se frustraram. Ouvi-lo em dor o coração me lança, pois muito conheci de alta valia, a quem do limbo a suspensão alcança. Ó mestre, ó meu senhor, diz-me e inquiria, para ter da certeza o firme esteio, a fé que os erros todos desafia. Por seu merecimento ou pelo alheio, daqui alguém ao céu já tem subido? Da mente-me ao alvo o mestre veio, e falou-me, despouco aqui trazido, descer súbito vi forte guerreiro, de triunfal coroa era cingido. Almas levou do nosso pai primeiro, Abel, Noé, Moisés, que legislara, Abraão na fé, na obediência inteiro. Davi, que sobre o povo hebreu reinara, Israel com seu pai e a prole basta, e Raquel por quem tanto se afanara. Para a glória outros muitos, mais afasta, do limbo, e sabe tu que antes não fora, salvo quem pertencera à humana casta. Andávamos enquanto isto memora, sem parar pela selva penetrando, selva de almas que aumenta de hora em hora. E da entrada não longe ainda estando, eis um clarão brilhante divisamos, das trevas o hemisfério alumiando, dali distantes ainda nos achamos, não tanto que eu não discernisse em parte que a sede de almas nobres caminhamos. Ó tu, que és honra da ciência e da arte, quem são, disse, os que aos outros preferidos privilégio tamanho assim disparte? Falou Virgílio, assim são distinguidos do céu que atende à fama alta e preclara, com quem fora na terra engrandecidos. Eis vos escuto sonora e clara, honrai todos o altíssimo poeta, a sombra sua torna que ausentara. 4 sombras notei quando aquieta, o rumor que a nós vinham, nos semblantes nem prazer nem tristeza se interpreta. E disse o mestre após alguns instantes, aquele vê que, qual monarca ufano, empunha a espada e os 3 deixa distantes. É Homero, o poeta soberano. O satírico Horácio é o outro, e ao lado Ovídio, em lugar último, Lucano. Como lhes cabe o nome assinalado, que soou nessa voz há pouco ouvida, me honrando honrosa ação tem praticado. A bela escola sempre reunida do mestre Egrégio, mestre Egrégio é Homero, príncipe da poesia épica, do sublime canto. Águia em seu voo além dos mais erguida, discursada entre si, tendo algum tanto, a mim envolveram gracioso o gesto. Sorriu Virgílio dessa mostra ao encanto. Mas foi-me alto conceito manifesto, quando acolher-me ao grêmio se eu quiseram, entre eles me cabendo o lugar sexto. Até o clarão comigo se moveram, prática havendo que omitir é belo. Sublime no lugar onde a teceram. Chegamos junto a um fúlgido castelo, 7 vezes de muro alto cercado, cinge o ribeiro lindo, mas singelo.
Passeio a pé enxuto, acompanhado. Entrei por 7 portas caminhando, de fresca relva até ameno prado. Graves, pausados olhos meneando, estavam sombras de aspecto majestoso, com voz suave e rara vez falando. A um lado, sobre viso luminoso, subimos-nos, de lá se divisava, dessas almas o bando numeroso. No verde esmalte o mestre me indicava, egrégias sombras, ainda me extasia. O prazer com que vê-los exultava. Eletra, mãe de Dardano, fundador de Troia, Eletra vi de heróis na companhia, Enéas com Heitor e guarnecido. Enéas, príncipe troiano, filho de Anquise e de Vênus. Heitor, filho de Príamo, rei de Troia. Enéas com Heitor e guarnecido, grifões os olhos, César nos volvia. Pentesileia vi e o rosto ardido. Pentesileia, rainha das Amazonas, morta por Aquiles. De Camila e sentado o rei latino, junto a Lavínia, estava enternecido. Camila, filha de Metabo, rei latino. O rei latino, rei dos aborígenes, pai de Lavínia, que foi mulher de Enéas. Notei Márcia, Lucrécia e o que Tarquino. Lançou Cornélia e Júlia, retirado de todos demorava Saladino. Márcia é a mulher de Catão o Tircense. Lucrécia é a mulher de Colatino, que ao ser violada por Sexto Tarquínio se matou. Cornélia é a mãe dos Gracos. Júlia é a filha de César e mulher de Pompeu. Saladino é o sultão do Egito e da Síria que conquistou Jerusalém. Alçando os olhos de respeito entrado, o mestre, vejo dos que mais se acimam em saber de filósofos cercado. O mestre aqui no caso é Aristóteles. Todos com honra esse acatamento o estimam. Aqui Platão e Sócrates estavam que na grandeza mais se lhe aproximam. Demócrito, o atomista, acompanhavam Tales, Zeno, Heráclito e Anaxágora. Empédocle e Diógenes falavam. Dioscores, o que a natura outrora sábio estudara, Orfeu, Túlio eloquente, Orfeu de Trácia é o poeta e músico, Túlio eloquente é o Marco Túlio Cícero. Sêneca, o doutor que a moral explora, Lívio, Euclides, Hipócrates engente, Ptolomeu, Galeno e o Avicena, Averroes nos comentos sapiente. Ptolomeu é o autor do sistema do mundo que se chamou sistema ptolemaico. Galeno e Avicena são médicos famosos, o primeiro de Pérgamo no ponto e o segundo árabe. Resenha não me é dado fazer plena. De todos, longo o assunto está me urgindo, e a ser omisso muita vez condena. A companhia então se dividindo, comigo o mestre outra vereda trilha, do ar sereno ao ar que treme vindo. Chegados, somos onde luz não brilha. Canto quinto. No ingresso do segundo ciclo está Minos, que julga as almas e designa-lhes a pena. No repleno desse ciclo estão os luxuriosos, que são continuamente arrebatados e atormentados por um horrível turbilhão. Aqui Dante encontra Francisca de Rimini, que lhe narra a história do seu amor infeliz. Desci desta arte ao círculo segundo, que é o espaço menos largo compreendia, onde o pungir da dor é mais profundo. Lá estava Minos, e feroz rangia, examinava as culpas desde a entrada, dava a sentença como ilha as cingia. Minos, rei de Creta, e que na mitologia pagã era juiz do inferno. Ante ele, quando uma alma desditada vem seus crimes confessa-lhe enxergando, com perícia em pecados consumada, lugar no inferno, Minos lhe adaptando do abismo o ciclo arbitrara a que pertença, pelas voltas da cada graduando. Sempre muitas se lhe acham na presença, cada qual tem sua vez de ser julgada. Diz, ouve, cai-se, some sem detença. Menos logo me vendo, iroso brada, do grave ofício no ato sobrestando. Ó tu, que vens das dores à morada, olha como entras e em quem estás fiando, não te engane do entrar tanta largueza. Por que falar, meu guia diz, gritando? Vedar não tentes a fatal empresa, assim sequer lá onde o que se ordena se cumpre, assaste seja esta certeza. Eis já começa da infernal Geena. Ao ouvir os lamentos, sou chegado, onde intenso carpir me aviva a pena. Em lugar de luz mudo tenho entrado, rugia como faz mar combatido, dos ventos pelo ímpeto encontrado. Da tormenta o furor nunca abatido, perpetuamente as almas torce, agita, molesta em seus embates recrescido. Quando à borda do abismo as precipita, as soluços lamentos vão rompendo. Blasfema a Deus a multidão maldita. Ouvi que estão no padecer horrendo os que aos vícios da carne se entregavam, razão aos apetites submetendo. Quais estorninhos que a voar se travam em densos bandos na estação já fria em rodopio as almas volteavam. Ao capricho do vento que as trazia de pausa não de menos dor a esperança, conforto lhes não dá nessa agonia. Como nos ares longa série avança, de grous que vão cantado o seu grasnido, assim no gemer seu que não descansa. Traz o tufão as sombras desabrido. Mestre, disse eu, quais almas são aquelas que o vendaval fustiga denegrido?
A primeira tornou Virgílio entre elas de quem notícias ter desejarias. Regeu nações diversas nas eloquelas. De luxúria fez tantas demasias que em lei dispôs ser lícito e agradável para desculpa às torpes fantasias. Semíramis chamou-se, o trono estável, herdeu de Nino e foi a sua esposa do soldão, teve a terra memorável. Semíramis é a rainha de Babilônia, viúva do rei Nino. A morte deu-se a outra, de Amorosa. As cinzas de Siqueu, traidora e infida, Cleópatra, após, vem luxuriosa. A morte deu-se a outra, de Amorosa. Dido é a rainha de Cartago, que amou a Enéas. Helena vi a causa fementida de tanto mal e Aquiles celebrado que teve por amor a extrema lida. Helena. É isso mesmo? Não. Cleópatra é a rainha do Egito, não é isso? Não, Cleópatra é a rainha do Egito e Helena é a mulher de Menelau, rei de Esparta, que causou a guerra de Troia. Pares, Tristão e um bando assinalado de sombras me indicou nomes dizendo que a sepultura amor tinha arrojado. Deixa eu voltar aqui. Helena vi a causa fementida de tanto mal e Aquiles celebrado que teve por amor a extrema lida. Pares, Tristão e um bando assinalado de sombras me indicou nomes dizendo que a sepultura amor tinha arrojado. Pares e Tristão são os cavaleiros dos romances medievais. A compaixão me estava confrangendo, dessas damas e antigos cavaleiros, nomes ouvindo e mágoas conhecendo. Então disse eu, poeta, aos companheiros, dois que ali vêm falar muito desejo. Ao vento, ser parecem tão ligeiros. Então disse eu, poeta, aos companheiros. Companheiros são Francisca de Rimini e Paulo Malatesta, que foram mortos por Gianciotto. Malatesta, mortos por Gianciotto Malatesta, marido de Francisca e irmão de Paulo, por eles terem se apaixonado um pelo outro. Hás de ter, me tornou, azado ensejo. Quando forem mais perto, então lhes pede pelo amor que os uniu, virão sem pejo. Quando acercar-se o vento lhes concede, a voz alcei, ó, vinde, almas aflitas, falar-nos se alta lei não vos impede. Quais pombas que, saudosas de asas fitas, ao doce ninho em voo despedido, vão pelo ar aos desejos seus adstritas. Tais saíram da turba em que era Dido, a nós as duas sombras se inclinando, tanto as moveu da voz o tom sentido. Ente benigno, compassivo e brando, que nos vem visitar por este ar perso, tendo nós dado o sangue ao mundo infando. Se amigo o Senhor fosse do universo, da paz aos rogos nossos gozarias, pois te enternece o nosso mal perverso. Enquanto o vento é quedo, o que dirias, havemos nós de ouvir? Atentamente diremos quanto ouvir desejarias. Onde a paz desejando o pado ingente, com seus vassalos para o mar descende, a terra em que hei nascido está jacente. Amor que os corações súbito prende, este inflamou por minha formosura que roubaram-me, o modo ainda me ofende. Amor em paga exige igual ternura, tomou por ele em tal prazer meu peito, que bem o vês, eterno me perdura. Amor nos igualou da morte o efeito, a quem nula causou caína esperas, após tais vozes foi silêncio feito. Daquelas almas as angústias feras, em meditar amargo, a fronte inclino. Até que o mestre exclamou, que consideras? Quando pude falei, cruel destino, que doce cogitar, que meigo encanto, precederam do par o fim maligno. Aos dois voltei-me e disse-lhes entanto, teus martírios, Francisca, me angustiam, movem-me o triste, compassível pranto. Quando os doces suspiros só se ouviam, como em que o amor mostrar-vos a querido os desejos que ainda se escondiam? Não há, disse, tormento mais dorido, que recordar o tempo venturoso na desgraça teu mestre o tem sentido. Mas porque de saber és desejoso, como nasceu a flor do nosso afeto, direi chorando o lance lastimoso. Por passatempo eu lia e meu dileto, de Lancelot, extremos namorados, éramos sós de coração quieto. Nossos olhos por vezes encontrados cessam de ler, ao gesto a cor mudara. Um ponto só deu causa aos nossos fados, ao lermos que nos lábios osculara. O desejado riso, o heróico amante, este que mais de mim se não separa. A boca me beijou todo tremante, de Galeoto fez o autor e o escrito em ler, não fomos nesse dia avante. Enquanto a história triste um tinha dito, tanto carpia o outro que eu absorto em piedade senti letal conflito. E tombei como tomba corpo morto. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? Eu parei na página 41 do livro, no canto 6º, tá? Na próxima leitura eu vou tentar ler até a página 80, tá ok? Lembrando que a gente ainda está no volume 1, Inferno, tá bom? É isso mesmo, até a página 80, não, até a página 79, no canto 12º, tá ok? E aí eu vou dar continuidade no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado a minha leitura até aqui. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Falou!